O INSS possui regras próprias. Por isso, caso queira saber se vale a pena entrar com o pedido da revisão da vida toda, procure um especialista e verifique essa possibilidade. Revisão da vida toda. INSS volta a pedir suspensão dos processos ao STF. A Advocacia Geral da União, representante do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, no julgamento sobre a revisão da vida toda, pediu novamente a suspensão dos processos ligados ao tema. A instituição quer manter as ações suspensas até o julgamento dos embargos de declaração. O STF decidiu no ano passado que os segurados do INSS podem incluir todos os salários de contribuição no cálculo do benefício, incluindo aqueles anteriores a julho de 1994, o que não era possível até então. A nova regra pode aumentar o valor dos pagamentos de milhões de pessoas. Embargos de declaração. O acórdão sobre o tema foi publicado no dia 14 de abril, mas a AGU defende que não ficou definido se as revisões devem obedecer aos prazos de prescrição e decadência fixados na Lei 8213/1999. A prescrição é a extinção da ação judicial pelo tempo, enquanto a decadência é a perda do direito por falta de atitude da pessoa. No pedido, a instituição quer saber o alcance da revisão, aponta que não houve maioria no STF e solicita que a aplicação da correção não seja retroativa. A AGU solicita que o STF reconheça a incidência do divisor mínimo nas ações da revisão da vida toda, já que há risco de grave dano aos cofres públicos. Sem a aplicação do divisor mínimo, os segurados podem obter benefícios maiores apenas incluindo contribuições antigas de maior valor no cálculo. Segundo a Advocacia Geral, diversos processos já tiveram os acórdãos publicados e alguns tribunais estão aprovando o pagamento imediato da revisão ao segurado. A instituição argumenta que a Justiça deve aguardar o trânsito em julgado, quando não cabe mais nenhum tipo de recurso ao processo. União pede ao STF que reduza o impacto da revisão da vida toda no INSS. A Advocacia Geral da União, AGU, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Em dezembro, o plenário da Corte autorizou o recálculo do benefício para incluir contribuições anteriores à implantação do Plano Real, em 1994. Desde que a decisão foi anunciada pelo STF, empresas têm acionado segurados para vender a tese de que a revisão da vida toda vale para todos. Trabalhadores que ganhavam menos em 1994 requisitarem a revisão junto à Justiça, é possível até que as remunerações antigas diminuam o valor da aposentadoria. Por isso, ele recomenda que os segurados procurem especialistas e advogados para fazer um cálculo artesanal individualizado, para evitar perdas. O STF entendeu que contribuições feitas para a Previdência Social antes da vigência do Plano Real, em julho de 1994, sejam levadas em consideração no cálculo do benefício. No entanto, conforme a AGU assinala nos embargos opostos, não foi definido se as revisões permitidas pela tese estariam sujeitas aos prazos de prescrição e decadências estabelecidos pela Lei nº 8213/1999. A Advocacia Geral pede para que seja expressamente reconhecida a aplicabilidade dos institutos ao que foi julgado. A AGU também pretende que o Supremo reconheça expressamente a incidência do divisor mínimo nos processos de revisão. Segundo a Advocacia Geral, a medida é necessária para preservar a razão do julgamento, permitir que contribuições antigas de maior valor não sejam descartadas em hipóteses que permitiriam aposentadorias mais vantajosas. Isso porque existe a possibilidade de segurados obterem aposentadorias maiores mesmo com contribuições antigas de valor mais baixo se a aplicação do divisor mínimo de 60%, previsto na Lei nº 9.876/99, for afastada. O cálculo das aposentadorias desconsiderando os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 configuravam prática ilegal ou inadequada. Por esse motivo, todos os pagamentos realizados pelo INSS até a consagração do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, estabelecendo direito a essa nova fórmula de cálculo, devem ser tidos como situações plenamente constituídas e, por conseguinte,
devem permanecer inalteradas à luz da nova orientação. A AGU pede que todos os processos judiciais ligados ao assunto sejam suspensos até que o Supremo esclareça diversos pontos questionados pela União, informou a Agência Brasil. Um dos principais pedidos da AGU é para que a decisão do Supremo não tenha caráter retroativo. Em nota, o órgão afirmou que os efeitos do acórdão devem ser aplicáveis apenas para o futuro, excluindo expressamente a possibilidade de revisão de benefícios já extintos, rescisão das decisões transitadas em julgado, revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas. Outro pedido da União é para que a Corte estabeleça quando ocorre a prescrição do direito, ou seja, a partir de quanto tempo os beneficiários perdem o direito de pleitear o recálculo da aposentadoria. A ideia é evitar que seja exigido o pagamento de resíduos referentes a parcelas pagas há décadas. Tais providências seriam necessárias para a preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS, diz o texto dos embargos de declaração apresentados pela AGU. A petição cita também as dificuldades administrativas no INSS para processar o recálculo de quem tem direito. Isso porque, de acordo com manifestação do Instituto no processo, os sistemas atuais não permitem a inserção de valores anteriores ao plano real. Para modificar os programas, será necessário fazer investimentos tecnológicos. Revisão da vida toda, entendo o que é, como o cálculo é feito e quem pode solicitar. Decisão do STF validou o recálculo da aposentadoria, mas especialista em direito previdenciário alerta que são poucos os casos em que alguma vantagem será conquistada. Chegou ao STF o caso de um aposentado que iniciou suas contribuições ao INSS em 1976. Ele começou a receber aposentadoria em 2003 e teve o benefício calculado não pelos pagamentos que fez desde 1976, mas desde 1994. Isso aconteceu devido a uma regra estabelecida pela Reforma da Previdência de 1999. Ele recebia R$ 1.493,59. Se fossem consideradas todas as suas contribuições desde 1976, ele receberia R$ 1.823, um ganho mensal de R$ 329,41, 22% a mais. Considerando o 13º, a diferença anual seria de R$ 4.282,33. O cálculo prejudicou o aposentado, que recebia menos do que teria direito caso todas as contribuições que fez durante sua vida tivessem sido consideradas. A decisão do STF para este caso estabeleceu que devem prevalecer todas as contribuições no cálculo do benefício, se o resultado for mais favorável ao segurado. A AGU recorreu nesta segunda-feira, 8, da decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a chamada revisão da vida toda nas aposentadorias. A posição da Corte, tomada em dezembro de 2022, validou a tese que pode ser usada para o recálculo dos benefícios. No recurso, a AGU pede que o Supremo esclareça pontos de sua decisão. O órgão quer saber se a tese firmada pode beneficiar aposentados que já tiveram ações negando a revisão. Também solicitou a suspensão dos processos na Justiça sobre o tema até o fim do julgamento dos recursos apresentados ao STF. Outro ponto apresentado é um pedido para que o Supremo faça a chamada modulação de efeitos, determinando que os efeitos do julgamento de dezembro tenham efeitos só para o futuro. Ou seja, a AGU quer impedir o recálculo para quem recebeu benefícios previdenciários já extintos, quem já teve o pedido da revisão negado pela Justiça em decisão definitiva, que não cabe mais recurso, e para as situações em que os benefícios pagos obedeciam às normas vigentes antes do julgamento no STF. A AGU citou no recurso o impacto nas contas públicas da decisão do Supremo favorável à revisão da vida toda, além de um impacto administrativo expressivo. Em conclusão, para a preservação da segurança jurídica e em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS, é necessário modular os efeitos de forma que o tema 1102 tenha eficácia prospectiva, afirmou a AGU. Conforme o órgão,
o STF alterou seu próprio entendimento sobre o tema, ao decidir sobre o caso em dezembro. O lapso temporal excessivo para a reforma da posição administrativa do INSS terá grande impacto no orçamento da Seguridade Social nos próximos anos, declarou. Será necessário, por exemplo, desenvolver sistemas informatizados para extrações de dados referentes às contribuições e para simulações e elaboração de cálculos no novo formato, dentre tantas outras modificações que precisarão ser empreendidas na estrutura administrativa, em termos de fluxo, normas etc. Somente essa necessidade, sem computar as necessidades orçamentárias, já seria uma grande barreira para a implementação do cumprimento em curto ou médio prazo. Entenda. Em decisão de 1º de dezembro, o STF autorizou que uma parte dos segurados do INSS refaça o cálculo do valor de seus benefícios, considerando as contribuições anteriores a 1994, quando o governo alterou as regras de cálculo dos benefícios após fazer uma reforma da Previdência, e a reforma da Previdência de 2019. O caso é conhecido como revisão da vida toda. A tese formada em julgamento dá a uma parte dos aposentados e pensionistas do INSS o direito de revisar e aumentar seus benefícios, incluindo o direito de receber o pagamento retroativo da diferença de todos os meses passados em que receberam a menos. A decisão da Corte é válida para todas as milhares de ações sobre o tema abertas nos tribunais do país. O próprio recurso da AGU, que já era esperado por especialistas que acompanham o tema. Se atender à AGU e optar por alguma modulação de efeito, o STF pode restringir o rol de pessoas que podem pleitear a revisão, ao decidir, por exemplo, que apenas quem já tinha ação ajuizada antes do término do julgamento terá direito ao recálculo. O INSS já havia pedido ao Supremo para suspender o andamento dos processos judiciais sobre o assunto, argumentando que não teria possibilidades técnicas de recalcular as aposentadorias com base na nova regra. A autarquia estimou que o procedimento deve envolver 51 milhões de benefícios ativos e inativos. Veja se vale a pena pedir a revisão da vida toda. Segundo especialistas, o pedido de revisão só vale a pena para aqueles que tinham salários altos antes de julho de 1994, data em que o Plano Real entrou em vigor. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.